Queridos, a paz do Senhor Jesus, você que está assistindo essa gravação, que bom que você também está conosco para aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras, principalmente você que se interessa, como eu, de levar a poderosa palavra de Deus, ou a mensagem mais importante, como eu costumo dizer, a única mensagem que merece ser ensinada, pregada e vivida. Seja bem-vindo à nossa aula aqui, não é? Sobre o que eu devo saber sobre o sermão bíblico. Então, sem mais delongas, eu já quero dividir com você o material que nós preparamos para a aula de hoje e trabalharmos essa introdução à homilética, tá bom? O que eu preciso saber sobre o sermão bíblico? Nós estamos diante de uma introdução à homilética bíblica. A homilética bíblica é a disciplina dentro da teologia que se preocupa em apresentar o texto bíblico. Então, como eu apresento o texto bíblico? Como eu posso levar essa mensagem? Desde retórica, a oratória e também a preparação, vamos dizer assim, não é? Do sermão em si. É a hora que o teólogo pega papel, caneta, sua Bíblia, bons livros e começa a produzir o seu roteiro. Vamos em frente. Eu quero me apresentar porque nem todos me conhecem, não é? Eu me chamo Jonatas Eder, nós cooperamos como presbítero na Assembleia de Deus aqui em Pernambuco e também como professor do seminário das Assembleias de Deus aqui em Pernambuco, chamado ESTEADEB. Nós cooperamos já há 8 anos, caminhando para 9, pela misericórdia de Deus, né? A nossa formação é em teologia, mas também nós temos formação em história, como licenciatura, e temos 2 especializações, uma é docência do ensino superior, que me faz dar aula para a universidade, e também ciência da religião. A minha primeira especialização foi em ciência da religião, e esse ano, com a graça de Deus, nós conseguimos concluir o nosso mestrado em teologia com ênfase ou foco no Novo Testamento. Então, essas são as minhas credenciais. É que eu preparei para vocês hoje, não é? Quais são os meus objetivos com essa aula aqui? Eu tenho 4 objetivos. Primeiro, a gente vai trazer algumas definições fundamentais, como o que é sermão, o que é pregação, a gente vai ver tudo isso. Nós vamos construir um sermão aqui hoje, e depois nós vamos ver as ferramentas que nós devemos ter para uma boa produção de sermão. O objetivo central da minha aula é compreender a importância da preparação para a pregação do Evangelho. Então, na minha mente, né, não só na minha mente, mas dentro da perspectiva teológica que eu vivo, a gente não acredita que existe a possibilidade de alguém pregar o Evangelho de forma plena, coerente e correta, sem estar preparado para isso. Então, não é admissível que pessoas não se preparem, não estudem, não levem a sério a mensagem, até porque como é que ela vai ser boca de Deus se ela não sabe o que Deus falou nas suas escrituras? Não é? Como ela será boca de Deus se ela não se preocupa em ouvir primeiro? Porque é exatamente isso, né? Quem é boca de Deus precisa estar preocupado em conhecer a mensagem de Deus. Então, é uma mensagem que ela precisa ser conhecida primeiro, para depois ser pregada. E o conhecimento advém de uma busca, de uma reflexão. Né? Ninguém está autorizado a pregar sem antes refletir sobre o que vai falar. A mensagem ela precisa primeiro alimentar quem prega, para depois atingir as pessoas que pretensamente alguém deseja atingir com a palavra. Então, por isso que o nosso tema principal, né, a minha abordagem principal hoje, vai se mostrar que é necessário, sim, essa preparação para a pregação do Evangelho. Irmão Jonatas, eu estou assistindo essa aula, eu sou um jovem, né, tem muitos jovens aqui, eu sou um jovem que gostaria de ser um pregador. Qual o conselho que o senhor tem para mim? Primeiro, começar a ler. Conheça bem a sua Bíblia, conheça bem as Escrituras, o que a palavra de Deus tem.
para depois você poder dizer alguma coisa sobre ela, né? Eu preparei aqui alguns conceitos antes da minha introdução. Isso é tudo antes da introdução. Quais são os objetivos da homilética ou do estudo da homilética para o pregador? Ela vai ajudar a gente em 3 aspectos da nossa vida. Primeiro, vai nos ensinar que é necessário voltar aos tempos bíblicos. Já já eu explico, vou ler os 13 e já já eu explico. Você precisa voltar aos tempos bíblicos. Depois, você precisa levar os seus ouvintes a voltarem também ao tempo bíblico, ou seja, ao passado. E por fim, você aplica essa mensagem ao presente. Vou falar isso em partes, né? Primeiro, nunca se deve ler um texto bíblico sem antes vivenciar esse texto bíblico no passado. Então, a mensagem foi produzida em um contexto, a gente vai ver já já, em um tempo específico, né? Ela foi produzida em uma época diferente da nossa, em uma construção linguística diferente da nossa. Então, enquanto nós falamos o português, a Bíblia foi escrita em idiomas que hoje não são mais usados, né? Você tem o grego, você tem o hebraico, você tem o aramaico, que são línguas que foram utilizadas no período da escritura que hoje não são mais usados. O grego demotique, que é utilizado hoje, não tem nada a ver com o grego koiné, que foi utilizado nos dias bíblicos. Então, é uma língua morta, que precisa ser entendida e literalmente ressuscitada para que o texto faça sentido. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o texto e tentar entender ele com a mente de alguém que viveu há 2.000 anos, para falar do Novo Testamento, e basicamente há 3.500, 3.400 anos, para quem vai entender os primeiros livros do Antigo Testamento. Livros que nós temos grande problema para compreender, por exemplo, Jó. Jó é um livro complexo demais, porque a mente que vai produzir Jó, além do quesito espiritual, é a mente de um Moisés que está vivendo possivelmente com seu sogro Jetro em um período de ostracismo e dificuldade em Midian. Os eruditos vão dizer que Jó ele é produto do pensamento árabe, né? E aí árabe não entende árabe como a gente entende hoje, né? Mas a península arábica daquela época. A história de Jó, não sei se você já prestou atenção, mas o início do livro diz assim: havia um homem na terra de Uz, e esse homem era o maior homem no Oriente. Aí quando você pega a terra de Uz e o Oriente de onde está falando, nós estamos falando do que hoje é a Arábia. Então, você precisa ter uma mente de um beduíno de 3.400 anos antes, para você entender questões do dia a dia de Jó. Senão, você falará coisas que o texto não está dizendo. Eu não sei se vocês conseguem me entender. Quem estiver com a câmera ligada, por favor, faz sinal. Vocês conseguem entender? Muito bem. Então, essa mensagem que foi produzida a partir da história desse homem de Deus chamado Jó, ela só vai fazer sentido para nós hoje se nós voltarmos ao período histórico bíblico e entender como é que Jó enxerga o mundo do seu tempo. Se eu não fizer isso, eu não vou entender a mensagem. Eu não vou entender o que Jó quer dizer com o texto, tá? Uma segunda observação que fizemos é que eu tenho que levar as pessoas que estão me ouvindo a entenderem a história no tempo passado. Vê que coisa interessante. Não é somente você contar uma história, mas essa história precisa estar visível para quem está lhe ouvindo. Então, talvez a tarefa mais complexa para o pregador, tá? Estou falando do pregador. A tarefa mais complexa para o pregador seja fazer com que as pessoas que estão ouvindo vejam o que ele viu. Então, ele foi para o texto. Ele foi para o texto, ele leu o texto, ele entendeu o texto, ele compreendeu a narrativa, mas agora, como porta-voz de Deus, ele precisa fazer com que as pessoas que estão ouvindo ele também possam ver o que ele viu. Essa é mais complexa. Então, não basta você ver, né? Não sei se conhecem o mito da caverna de Platão. Na filosofia, existe duas eras, né? A era pré-socrática
e a era pós-socrática. Para os pré-socráticos, o mundo é muito físico, o mundo é muito palpável. A realidade é muito isso. Então, você vai ter grandes eruditos, como Pitágoras e tantos outros, que veem um mundo muito material, muito físico. Mas com o advento do Sócrates, né, a filosofia se divide entre antes e depois de Sócrates, né? Pré-socráticos e pós-socráticos. Com o advento do Sócrates, o mundo invisível, né, ele será trazido à tona. E para Sócrates, escuta o que eu estou dizendo. Isso, o que é que tem a ver com a Bíblia? Só escuta. Para Sócrates, o mundo real não é o físico, é aquilo que você não vê. A realidade ela é tão forte que muitas vezes não pode ser percebida com os nossos próprios olhos. E dentro dessa perspectiva, em um dos livros escritos por um dos seus discípulos, chamado Platão, Sócrates vai trazer à tona uma verdade. Ele diz que existe um mundo perfeito. Ele chama nos seus escritos de o mundo das ideias. Então, esse mundo das ideias seria o mundo perfeito, o mundo real, onde as coisas realmente foram produzidas e onde elas existem. Esse mundo real, esse mundo concreto, que existe lá, ele só pode ser visto se eu me desprender do mundo que eu vivo. Então, para Sócrates, é claro que ele está falando do corpo físico aqui, mas para Sócrates é necessário que você saia dessa realidade para você enxergar a outra. E ele conta no mito da caverna, que é exatamente assim que o mito se chama, que homens na realidade no plural, eles nascem presos diante de uma realidade de caverna. E para eles o mundo é apenas as imagens que passam na frente da caverna e viram sombras. Mas um dia, a gente não sabe como, um deles se solta, sai da caverna, tem um choque de realidade, e ele começa a enxergar o mundo como ele é realmente, e ele volta para dizer às pessoas o que tinha lá fora, e ele acaba sendo morto. É claro que é uma apologia disso do próprio Platão para a defesa do Sócrates, que vai ter que morrer por dizer que o mundo real não é o mundo físico. É por isso que Sócrates morre, né? Mas o que é que isso tem a ver com a pregação? Veja, o pregador, ele tem que ver o mundo real. E para o pregador, o mundo real é o mundo das escrituras. E ele precisa fazer valer a pena tudo que está escrito aqui. Então, ele precisa ver, sabe? Ele precisa estar na cena. Imaginem comigo o capítulo 4 de João, onde é tratada a história da famosa mulher samaritana. Não é? A mulher samaritana, que por muitos pregadores foi chamada de prostituta, e não foi chamada por Jesus disso, né? A mulher samaritana, ela não é uma prostituta, ela é uma mulher que teve 5 casamentos, e ela foi abandonada 5 vezes. E aí, na conversa com Jesus e a mulher samaritana, acontece um fato bem interessante. Primeiro, a mulher identifica ele, Jesus começa a tratá-la com perguntas, e quando ela se sente à vontade, ela coloca para fora o seu maior desejo. E qual é o maior desejo dessa mulher? Que o Messias venha. E a vinda do Messias vai trazer de volta a paz necessária entre judeus e samaritanos. Ela diz isso. O Messias vem, quando ele vier, ele nos anunciará todas essas coisas. E ela se espanta quando ele diz: Eu sou o que falo contigo. Então, quando o pregador for pregar esse texto, ele precisa entender algumas questões. Primeiro, por que Jesus precisou que 13 homens saíssem para 12 homens, perdão, saíssem para comprar 13 marmitas? Não faz sentido. Bastava mandar a metade. Mas por que Jesus mandou os 12? Porque eles não estavam preparados para o que Jesus faria. E o que é que Jesus vai fazer, meus anjos? Jesus vai quebrar a cultura e vai conversar com a mulher. Só que ele precisa conversar com essa mulher. Por quê? Ele sabe que essa mulher é o ponto de partida para que a mensagem do evangelho se propague em Samaria. A primeira missionária de Samaria foi essa mulher, que alguns pregadores chamam de prostituta. Na realidade, ela nunca foi e nem foi prostituta, né? Ela vivia um caso
porque Jesus diz que o que está com ela não é dela, então ela é uma adúltera, mas prostituta não. E essa mulher é o quê? É uma mulher ferida, que vai ser curada pelo evangelho. Bom, Jonatas, mas eu já ouvi pregadores dizendo que ela era uma prostituta. O problema é que o texto não diz isso. E sabe o que o texto diz? Você já teve 5 maridos. E o que você tem não é seu. Então, quando Jesus está falando de marido, está falando de marido mesmo. E está dizendo que o primeiro a deixou, o segundo a deixou, o terceiro a deixou, o quarto a deixou, o quinto a deixou. E agora essa mulher não quer mais marido. Ela prefere viver com qualquer um. Mas é essa mulher que Jesus vai usar como plataforma para que ela diga à sociedade: venham ver, olha que absurdo, venham ver o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Não seria porventura ele o Cristo? Se ela fosse realmente uma prostituta, vocês acham que as pessoas vão dizer: a gente também sabe o que você faz. Todos nós sabemos. Mas observem, essa mulher é uma incógnita para toda a sociedade. Ela vai buscar água num horário que ninguém vai buscar. Nunca pararam para se perguntar por que essa mulher de meio-dia está indo buscar água. Aí alguém diz assim: é porque as prostitutas não vão junto com as mulheres. Irmãos, se existe uma mulher que não tem pudor no período bíblico, é a prostituta. É só você ler o capítulo 6 e 7 e 8 de Provérbios. Ela não tem pudor. Então, essa ideia de que ela não ia porque ela não queria ver as mulheres, porque ela é uma prostituta e é um. Pelo contrário, ela iria para zombar das casadas. A pergunta é: por que essa mulher não vai? Porque ela tem uma dor. E que dor ela tem? Abandono. Ela foi abandonada 5 vezes. Agora, olhem para mim. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei vocês dentro da história agora. Parecia que você estava diante da mulher. Você viu ela contar a Jesus. Ela dizer a ele: Senhor, eu não tenho marido. Você disse bem, você teve 5. Esse que você tem não é seu. Você viu quando eu mencionei que ela disse assim: o Cristo vem. Então, não sei se você percebeu, mas eu primeiro, antes de narrar a história, eu desenhei o cenário. Jesus estava passando, tinha um poço, e isso vai criando a imagem. Depois eu inseri os personagens, falei dos discípulos que foram retirados. Então, toda a cena foi desenhada. E é assim que a gente deve fazer. Mas só dá para fazer se a gente vê primeiro. Então, primeiro a gente vê e depois a gente mostra, tá? Deixa eu voltar para o slide lá, só para a gente ver qual foi a terceira referência que eu coloquei. Foram 3. Olha aqui. Na primeira, você volta ao tempo bíblico. Na segunda, você leva quem lhe ouve a voltar no tempo bíblico. Na terceira, você aplica a verdade daquela mensagem aos dias presentes. Então, a pregação, ela é basicamente isso. Você contar a história, como ela aconteceu, fazer com que as pessoas também vejam o que você viu, e, em terceiro lugar, dizer o que isso significa para os dias de hoje. Então, se eu estivesse pregando sobre essa mulher, se eu estivesse pregando na terra do meu querido amigo Ageu, se eu estivesse lá no Timbi, pregando essa mensagem, eu diria: talvez você também foi abandonado. Talvez você esteja esperando alguém que vai resgatar você. Saiba que essa pessoa já veio. E ele amou você, e ele não despreza você. Ele não vai jogar você fora. Irmãos, eu já li comentários que essa mulher, ela era abandonada porque ela era infértil. Então, porque ela não podia ter filhos, as pessoas abandonavam ela. Já pensaram que sentimento de dor? E Jesus pega a pessoa mais ferida em uma sociedade para torná-la a primeira missionária. Veja que história linda. E é isso que a gente precisa aprender a fazer com mais maestria. Aprender a mostrar que a verdade está no texto, mas que, para isso, eu preciso conhecer o texto. Eu preciso conhecer de cultura. A gente vai ver já já isso. Preciso conhecer de língua. E isso gasta-se tempo. Vamos lá, que essa nossa conversa já está durando meia hora e eu tinha combinado de fazer somente em 1 hora. Acho que a gente vai passar um pouquinho. O que eu preciso entender do texto bíblico? Primeiro, embora
meu programa tem entendido o tempo como clima, tempo aqui não é tempo-clima, tá? Tempo aqui é ambiente aonde a história se passa. Então você precisa entender o tempo bíblico, seja o período dos patriarcas, seja o período profético, seja o período do Novo Testamento. Você precisa entender em que contexto o tempo se passa. Segundo, eu preciso entender o idioma que aquele texto foi produzido. Aqui eu preciso parar para ver vocês. Uma das coisas mais complexas na Bíblia é que ela foi produzida em um idioma que não é mais falado. E às vezes a gente perde algumas coisas por conta disso. Não sei se já tiveram dificuldade em entender João 21. Capítulo 21 de João, dos versos 15 ao 17, nós temos um jogo de perguntas e respostas de Jesus e Pedro que parece que não faz sentido algum. Eu vou citar para vocês. Jesus diz assim: Pedro, você me ama mais do que esses? Aí Pedro diz: sim, eu te amo. Jesus diz: cuida das minhas ovelhas. Verso 16: Pedro, você me ama? Jesus pergunta. Pedro diz: eu lhe amo, Jesus. Então cuide dos meus cordeiros. Aí o texto diz, pela terceira vez Jesus pergunta, João diz que Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? E aí a Bíblia vai dizer que Pedro ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez que ele ama, e ele coloca dentro da conversa um atributo divino, que é onisciência. Ele diz assim: Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu lhe amo. E aí Jesus diz: tome conta das minhas ovelhas. E a história acaba. Se você for entender isso ao pé da letra, você vai dizer assim: Pedro negou 3 vezes, então Jesus está perguntando 3 vezes para ficar 0-0. Então, Pedro negou 3, Jesus perguntou 3, então cada uma negativa de Pedro foi resolvido com um eu te amo e zerou a conta, tá tudo certo. O problema é que em grego isso não está assim, né? Para vocês terem ideia, os gregos têm 4 palavras para amor. 4. 2 delas estão sendo usadas nesse texto. Você tem o amor e entrega. Não sei se já leram Lewis, Os 4 Amores. Ele está por aqui. Ele está por aqui, o Lewis. Mas o amor doação é o ágape, né? É o amor que entrega. E você tem o amor de amizade, ou fileu ou filéu, né? A pronúncia correta seria fileu. Você tem o eros, que é uma paixão, e você tem storge, que não aparece na Bíblia, mas é o amor pelas coisas. Então, o grego nunca diria que ele ama o cachorro como ele ama o seu Deus. Então, storge para cachorros, ágape para Deus. A pergunta de Jesus a Pedro é: você me ama com um amor de entrega? Você me ama como você ama a Deus? Só que Pedro, na ceia, ele tinha dito que amava Jesus assim. E ele estava pronto a ir até a morte. Só que na hora do vamos ver, Pedro correu. E disse que nem conhecia Jesus. E agora vem a pergunta de Jesus: você me ama mesmo ou você está conversando? Pedro tem a plateia de novo na frente dele. Estão lá Tiago, André, só não está Judas. Mas todos os outros estão lá. E da última vez que todos estavam juntos, Pedro disse que todos ali poderiam negar, menos ele. E ele sabe agora que ele não pode cumprir com o que diz. Então Pedro diz: eu sou seu amigo. Ele usa filéu. E Jesus mesmo assim o comissiona a tomar conta das ovelhas. Anota isso. Bíblia viva. Anota isso. Bíblia viva. Toda vez que você tiver uma dificuldade para entender um texto como esse texto é difícil. Leia na Bíblia viva e você vai ver exatamente isso. Jesus pergunta: você me ama? Ele diz: sou teu amigo. Aí Jesus pergunta pela segunda vez: você me ama? Ele diz: sou teu amigo. Na terceira vez, Jesus não pergunta se ele o ama. Jesus pergunta: você é meu amigo?
Só que Pedro achava, e essa é a ideia da questão, Pedro achava que o eu te amo dele serviria para Jesus, porque Jesus conhecia todas as coisas. Então, não era sobre o que Pedro falava, mas sobre o que Pedro cria. E aí é por isso que Pedro diz: o Senhor sabe de tudo. Ó, Ivan está mostrando a Bíblia dele, exatamente essa. Essa é a nova versão. Existem versões mais simples, né, mas essa é a versão. Para quem está sem condições de comprar uma Bíblia viva, existe um aplicativo chamado My Bible, MY, Bíblia em inglês. My Bible, se baixa, né, para os Androids. Professor, o meu é iOS, eu não tenho como baixar, você vai no My Bible pelo Google, bota lá My Bible. Aí tem 16 versões da Bíblia em português. Uma delas é a Bíblia Viva, tá? Mas voltando ao que a gente estava conversando. E aí Pedro acredita que Jesus está entendendo o que ele fala. E por isso ele replica a segunda vez. Na terceira vez ele não entende porque Jesus está dizendo isso. É por isso que ele se entristece. Então, a terceira vez, o que entristece Pedro não é porque Jesus perguntou a terceira vez, é porque na terceira vez Jesus mudou o verbo. O amor de Jesus ali, a ação que Jesus pergunta que se ele tem, não é mais a ação divina, mas uma ação humana. Você é meu amigo? E Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Em outras palavras, não é sobre o que eu digo, é sobre o que eu faço. Isso é tão verdade que Jesus, na continuidade do texto, pode anotar para lá em casa. Jesus vai dizer assim: você está certo, Pedro, porque vai chegar o tempo em que vão te levar para um lugar que você não quer ir. E aí João coloca uma observação. Jesus estava falando da sua morte, como ele glorificaria Deus. Então, sim, Pedro amava Jesus, mas ele não queria mais dizer. Mas isso está preso à língua grega. A tradução não pegou. Por que vocês acham que de 2 em 2 anos existe uma necessidade de uma nova tradução? Porque alguém inventou palavras novas? Não, é porque a arte de interpretar texto ela é tão complexa que a gente precisa estar sempre atualizando o texto para a realidade de hoje. Faça um exercício. Depois, pegue a Bíblia King James, anota isso. A Bíblia King James 1611 e lê a história do filho pródigo, Lucas 15. Depois pega a NAA e lê também. E você vai ver que o texto de 1611, tem tabela na internet, tá? E o texto de hoje. Não a 1611 atualizada, não. A 1611. A primeira versão em inglês. Pega ela lá, a Bíblia do Rei Tiago, e pega a sua NA. E você vai ver que, por incrível que pareça, a Bíblia em inglês é muito mais rica em detalhes do que a nossa NA. Tem uma frase lá que o filho mais velho diz que a NAA e as outras não colocaram. Apenas parece que é a NTLH. Eu tenho lhe servido como um escravo. É a palavra que o filho diz. Eu tenho te servido todos esses anos como um escravo e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Então, na nossa versão NAA diz: eu tenho te servido há tantos anos. Só que a palavra servo em português não carrega o mesmo peso que escravo. Para a gente, um servo é alguém que serve. Escravo é alguém que trabalha forçado. A Bíblia em inglês já traduz isso direitinho. Para quem lê inglês, aconselho a você ter sempre uma leitura boa em inglês do texto bíblico, né? Eu tenho duas versões da Bíblia em inglês aqui. A NIV, que é a nova versão internacional em inglês, e aquilo que a gente chamaria de corrigida, né? Vamos em frente. É assunto para mais de uma hora. Infelizmente, não vai dar tempo da gente falar tudo. Vamos lá. Cosmovisão. Como é que as pessoas pensam o mundo naquele tempo? É necessário saber. Né? Por exemplo, eu trouxe informação nova para vocês agora há pouco. A informação de que essa mulher não era prostituta. Né? Ela é uma mulher que foi abandonada. E isso muda tudo, minha gente. Né? Essa mulher não era uma prostituta, ela foi uma mulher que foi abandonada. Então, se você entende isso, o peso que existe sobre a mulher é tirado. Mas se você não entende, e esse é o grande problema, né? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu estou preocupado com a hora, mas como isso vai ficar gravado, se você não aguentar ficar até o final, amanhã ou segunda-feira, quando a minha equipe postar, você assiste. Mas fica aí até onde dá, tá bom?
essa questão de cosmovisão é tão absurda que existem interpretações, assim, sem sentido, que as pessoas fazem do texto, porque não entendem que a vida há 2000 anos era diferente da de hoje. Eu vou citar um texto clássico disso. Lucas, me fugiu o capítulo, mas é a história da mulher prostituta que entra na casa de Simão e vai lavar os pés de Jesus com as lágrimas e vai enxugar com os cabelos. Acho que todo mundo conhece essa história, né? Se a gente for pegar aquela história e entender no nosso contexto, a ideia é que Jesus está à mesa conversando com Simão sobre o evangelho, a mulher chega. Então, se Jesus está, como eu estou aqui, numa mesinha, as pernas de Jesus estão para baixo da mesa. Se a história acontecesse hoje. Mas a história não aconteceu hoje. A história aconteceu há 2000 anos atrás. A pergunta é, como é que é a mesa de 2000 anos atrás? É igual a minha? Não. A mesa, no máximo, tem um palmo do chão. 20 centímetros. As pessoas não ficam com os pés debaixo da mesa, ficam para fora, como se estivesse no divã. Então, quando a mulher chega para os pés de Jesus, na realidade ela chegou por trás e os pés de Jesus já estavam virados para trás. Tá? Ela chora sobre os seus pés porque os pés estão sujos. Mas na realidade para ela funciona como um espelho, ela se vê suja. É por isso que ela chora. Para piorar, aquele choro não foi um choro combinado, ela não estava preparada para isso. Como é que eu sei? Ela não levou uma toalha. E ela começa a chorar. E Simão não vai dar uma toalha para ela, porque Simão é um fariseu. E fariseus não emprestariam suas toalhas a uma prostituta, até porque toalha é um artigo de luxo. O que essa mulher faz? Solta seus cabelos e tira todo o lodo dos pés de Jesus com os cabelos e beija os pés e joga o perfume e vai embora. Mas eu já vi pregadores dizerem, essa mulher chegou, irmão, e ela queria derramar o perfume, mas ela queria primeiro lavar os pés de Jesus. Veja, que aí já é conjecturando. Ela não queria lavar os pés. Ela chegou para fazer um ato e encontrou os pés. E eu já vi alguém dizer assim, ela se enfiou debaixo da mesa. E aí você olha e diz, como assim se enfiou debaixo da mesa? Porque ela encontrou os pés. Pensa da dificuldade. E ainda tem gente que faz o desenho. Olhem para mim. Faz o desenho assim, ó. Ela chegou, enfiou-se debaixo da mesa. Imagine como não foi difícil para ela caminhar e procurar os pés de Jesus. Não foi necessário ela fazer isso. Então, qual é o erro que a gente está tendo aqui? Anacronismo e erro de cosmovisão. É quando eu pego algo de hoje e acho que hoje e há 2000 anos eram iguais. Não são. E eu preciso ver o mundo com a lente deles, para que eu possa entender o texto. Se você não enxergar o mundo com os olhos deles, você não entendeu o texto. E você não pode pregar. Se você não entendeu o texto, você não está apto para pregar. Eu vou repetir isso aqui. Se você não entendeu o texto, você não está apto a pregar. A primeira atitude de um pregador é entender o texto. Entender. Vamos lá, que eu nem cheguei na introdução, né? Isso aqui é os meus prolegômenos. Literatura, tipo de literatura, né? Porque a Bíblia tem de tudo, né? A Bíblia tem poesia, tem parábolas, a Bíblia tem de tudo, minha gente. Lei. Sabe? Hoje mesmo nós estudamos poesia hebraica, né? O Cântico dos Cânticos na STADEB com os alunos. Um livraço que as pessoas, infelizmente, não têm o hábito de ler, mas que fala sobre a beleza do amor conjugal. Né? É uma literatura maravilhosa. As literaturas de sabedoria, né? Eclesiastes e Provérbios, o próprio livro de Jó. Você tem literatura profética. Dentro dos evangelhos, você tem um emaranhado de histórias que podem ser narradas. Você tem o livro do Apocalipse, que é um livro complexo, porque a literatura apocalíptica, ela é complexa em si, mas você não tem só Apocalipse de literatura apocalíptica. Você tem Zacarias, você tem Daniel, você tem Joel, que são livros que adotam o tom apocalíptico. Então a literatura influencia na interpretação. Tem alguns alunos aqui que sabem, né? Não se pode interpretar poesia como se interpreta livros históricos.
Não se interpreta a lei como se interpreta livros de Apocalipse ou apocalíptico. E por fim, geografia. É muito importante você conhecer o ambiente sociocultural, sociopolítico e de relevo, né? Por exemplo, às vezes é dito que Jesus sai de uma cidade para outra, ele está indo de um rio. Esse texto de João 4 mesmo, ele é bem interessante, né? É dito assim, Jesus estava na Galileia e ia para a Judeia, era necessário passar por Samaria. Aquilo é simplesmente geográfico. Jesus está no sul, precisa ir ao norte, no meio tem Samaria. Então, qual é o teu trabalho como pregador? Primeiro, tu tem o texto. Tu tem que entender o texto. Depois que você entender o texto, você vai pregar. E essa pregação precisa ser entendida pelos ouvintes. Olha como é difícil. Então você pega o texto, anuncia o texto, e o ouvinte, que é o nosso, a nossa mensagem vai atingi-lo, será a pessoa que vai receber essa mensagem. Mas a pergunta é, como é que ela está recebendo? Se eu entendi o texto errado, ele também vai entender errado. E esse é o problema. Pastor Gilton de Moraes, que para mim é uma das maiores autoridades no quesito de homilética, tive a oportunidade de estudar algumas cadeiras com esse homem, né? Homem de Deus. Pastor Gilton de Moraes. No final, eu vou apresentar algumas obras dele que eu gosto muito e, se você quiser se aprofundar, acho que vale a pena. Ele diz, nesse primeiro livro, né, que é Da Pesquisa ao Púlpito, na página de número 88. Isso tudo é chamado de contextualização. Tudo que eu apresentei até agora. Entendemos por contextualização a ligação da mensagem bíblica com a realidade dos ouvintes. Contextualizar é atualizar a mensagem do texto bíblico, tornando-a relevante ao momento atual. Page Kelly afirmou que quando o pregador descobre o significado original de uma passagem bíblica, tem metade de uma tarefa completada. E acrescentou: você deve perguntar como a passagem se aplica a homens e mulheres no mundo de hoje. Então, o que é que o Gilton de Moraes, o querido Gilton de Moraes, quer nos ensinar com essa frase? Ele quer dizer o seguinte: a mensagem só é mensagem quando eu prego o texto, quem me ouve entende o texto, porque eu entendi o texto primeiro. Então a minha aula é só sobre isso. Você precisa entender o texto. E eu espero que a sua mente esteja pesada agora. Bom, Jonatas, a minha mente ficou pesada, porque eu antigamente repetia o que dizem por aí. Eu estou acostumado a ouvir muita pregação. Pessoal, muito cuidado com isso, tá? Só diga o que você realmente leu e estudou. Não repita o que pregadores pregaram. Tem um autor que ele sofre muito na boca de pregadores. O coitado do Flávio Joséfos. Eu tenho a obra dele, tá aqui. É uma obra deste tamanho, né? História dos Hebreus. Aí alguém diz uma coisa ou outra assim. Quem disse foi Flávio Joséfo. E na maioria das vezes Joséfo não disse. E eu estou dizendo por conhecimento de causa própria, né? A primeira vez que eu tive contato com Joséfo, eu tenho 14 anos. Então é um livro que eu já conheço há muitos anos. Eu estou caminhando para 38. Daqui a menos de um mês, se Deus permitir, faremos 38. Então, é um livro que eu conheço há muitos anos. Não é um livro de leitura diária, não é? Mas é um livro de pesquisa. É um livro de estudo. Então, você acaba se afeiçoando ao conteúdo do livro. Você acaba conhecendo o autor. E uma coisa eu posso confirmar a vocês: Joséfo não comentou nada do Novo Testamento. Então, quando alguém diz assim, Flávio Joséfo disse que Flávio Joséfo disse que Bartimeu tinha uma capa e tinha escrito miserável na capa. Conversa. Bartimeu não é um comentarista dos evangelhos. Flávio Joséfo não é um comentarista, né? Refazendo a frase. Flávio Joséfo não é um comentarista dos evangelhos. Flávio Joséfo é um comentarista da história dos hebreus. Então, no máximo, você pode pegar muita coisa do Antigo Testamento e do período interbíblico, mas Novo Testamento não. Mas ele não cita Jesus? Como um fato histórico.
Em um dado momento, houve um levante e uma pessoa chamada Jesus morreu. Ele comenta isso sim, mas ele não se preocupa em narrar as histórias de Jesus como alguém pensa. Então, crente fiel, pregador do evangelho, se você não entender o texto, você não pode fazer os outros entenderem. Agora podemos começar. 40 minutos depois eu digo isso. Introdução, pessoal. Agora vai ser rápido. O que realmente é pregar uma mensagem bíblica? Entenda o seguinte: os apóstolos e profetas receberam uma mensagem específica do próprio Deus para entregarem ao seu povo em uma determinada época e circunstância. Essa mensagem, por ser inerrante, a palavra de Deus ela é inerrante, ou seja, ela não tem erros, tá? Essa palavra ou mensagem, por ser inerrante, não serve apenas para aqueles que a recebem, ou receberam, perdão, naquele tempo, mas também para todos os homens e mulheres que temem a Deus e desejam andar em seus caminhos. O papel deles era entregar essa mensagem específica. A pregação é o ministério do carteiro. Eu amo falar sobre isso com os meus alunos. É a mensagem do carteiro. Alguém que recebe e simplesmente entrega. Sem adulterar, sem mudar, sem transcrevê-la ao seu bel prazer. E aí eu escrevo, você e eu não podemos escrever as nossas mensagens e entregá-las às pessoas. Pregar não é sobre a sua criatividade para elaborar uma nova mensagem. Nosso trabalho é pregar a mensagem de Deus, que já existe, e assim entregá-la ao seu povo. Nós não temos outra mensagem a não ser pregar este livro. São 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. Aqui está a biblioteca do Espírito Santo, inspirada, inerrante, infalível, suficiente. Nós não pregamos as novidades do mercado da fé. Nós não criamos uma nova mensagem mais popular ou palatável. Nós não temos o direito de mudar essa mensagem. Nós precisamos pregar não sobre a palavra, mas pregar a palavra de Deus. E uma das minhas maiores tristezas como professor é ver pessoas brincando de pregar, brincando com o texto, dizendo o que o texto não diz, e ainda tem a coragem de abrir a boca e dizer assim diz o Senhor. Né? No dia do juízo, essas pessoas vão ser punidas por Deus. Não estou dizendo que elas vão para o inferno, não, tá? Mas na nossa visão pré-tribulacionista e pré-milenista, nós queremos que antes das bodas do Cordeiro, nós teremos um momento com Jesus de julgamento, né? Ele vai julgar as nossas obras. Antes das bodas, existe um julgamento para o cristão, não para condenação. Mas Paulo usa um termo lá chamado detrimento. Não é a minha aula de hoje, mas essa palavrinha é bem pesada. Então, se Deus não disse, é melhor a gente não dizer. Vamos correr. Então, seu ministério como pregador, como pregadora, é simplesmente levar a mensagem. Você não tem e nem pode criar uma mensagem nova. Não é sobre isso. Também não é sobre a sua habilidade. Ah, eu tenho habilidade de pensar em coisas novas. Isso não interessa. O que interessa é levar o que Deus já disse. Aqui eu trago a definição da palavra homilética. Eu não vou me dedicar muito a isso aqui não, tá? Mas homilética é a ideia de pregar sermões, preparar e pregar sermões. É a ciência que se ocupa com a mensagem. Então, em termos gerais, homilética é o momento onde você para se preparar para pregar. E quando você está pregando. E depois que você prega. Porque a ideia de homilética não é simplesmente a oratória, mas a preparação, a oratória e a vivência. Então, são 3 passos. O primeiro, você se prepara. No segundo, você diz. No terceiro, você vive. Se você não se prepara e fala, as pessoas não vão entender. Se você se prepara, fala e não vive, as pessoas também não vão entender. Então, a ideia de homilética é levar o pregador a entender a mensagem,
ao ponto dele pregar a mensagem, mas também ele viver a mensagem. Vamos lá. Dentre muitos dos objetivos da homilética, podemos citar ainda: ela ajuda no desenvolvimento do raciocínio do pregador, motiva a busca do conhecimento, aprimorando os conhecimentos gerais, aprimora a expressão verbal e corporal do pregador. Isso é verdade, a homilética ajuda muito, né? Nessa questão de gesticular, de, em um dado momento, falar mais forte, em um determinado momento, falar mais fraco, em um determinado momento, falar mais rápido, outra mensagem, falar mais devagar. Não sei se já prestaram atenção, mas tem gente que já entendeu tão bem a questão da homilética que, quando ele está pregando, você percebe mesmo que ele sabe o que está dizendo. Por exemplo, quando ele está contando um milagre, o milagre ele precisa ser contado e narrado de forma rápida, o que está acontecendo. Tum, 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 tum. Mas quando Jesus fala, não. As palavras são mais importantes do que os atos. Os detalhes são importantes. Olha o que Marcos 1 diz. Apareceu diante de Jesus um leproso. E o termo que Lucas usa é totalmente leproso. Ele estava todinho leproso. Aí Lucas diz, e Marcos também, que ele se ajoelhou e disse assim: se o senhor quiser, eu posso ficar limpo. Aí Jesus disse: quero. Aí Lucas diz que Jesus pegou, botou a mão nele e disse: eu quero. Então Jesus coloca a mão ainda no homem sujo, no homem leproso. E a lepra não passa para ele. Pelo contrário, o poder de Deus que está em Jesus passa para ele. Esse pequeno detalhezinho precisa ser percebido, não só na leitura, mas na hora de falar também. Porque isso tem uma mensagem. Jesus toca pessoas sujas, Jesus purifica. Jesus não se suja com a nossa sujeira. Nós que somos limpos. Não é? Diga um amém aí em casa. Nós é quem somos limpos pelo poder dele. Nós não temos poder de sujar Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Eu já era para estar acabando a aula agora. Além disso, nós temos, contribui também para o desenvolvimento espiritual do pregador. A pessoa mais abençoada é quem prega, porque ele vai se alimentar primeiro. Aqui eu coloco a palavrinha sermão, no seu sentido original, que é o latim. Pessoal, não se preocupe em copiar tudo que eu estou mostrando. Copiem mais o que eu falo, porque o que eu estou mostrando, assim que eu terminar essa aula, vocês receberão esse slide aqui, tá? Eu vou enviar como um brinde para vocês, um presente. John Wesley, querido John Wesley, certa vez disse: ponha fogo no seu sermão ou joga ele fora, né? Joga ele no fogo. Um sermão sem vida. Poxa, isso é muito bonito. Um sermão sem vida vai matar as pessoas que o ouvem. Pessoas mortas pregam sermões mortos e matam pessoas. Então, se o seu sermão está sem vida, meu irmão, bota fogo nele. Bota fogo nele. Só mais 5 minutinhos, tá? E a gente termina. Bota fogo nesse sermão aí. Principais modelos de pregação. Pregação espontânea é aquela que você recebe a oportunidade, não estava esperando essa oportunidade, né? Mas já que eu estou aqui, saio da igreja com a paz do Senhor, vou deixar um versículo. Não faça mais isso. Estude antes. Segunda opção, escrever e ler um sermão. Isso aqui também não é legal, principalmente para quem é pentecostal. Eu sei que nem todos aqui são, mas vocês sabem que a leitura de um sermão na igreja dá a ideia de que você não estudou, né? Os irmãos não aceitam nem que a gente leia a lição da escola dominical. Escrever, decorar e recitar o sermão. Isso também é perigoso, porque você pode esquecer alguma parte. É feito um jogral. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De no meio do jogral eu esqueci onde eu estava. Imagina numa pregação. Então, qual é o modelo correto? Preparar um esboço e pregar. Um resumo simples do que você deve e não deve fazer. Primeiro, não faça isso. Não se preparar para pregar. Nunca faça isso. Se prepare. Também não tenha medo de pregar. Ah, eu não deu muito certo, então eu não vou pregar, não. Não, pregue, né? Vai pregando até se tornar uma pessoa que entende do que está falando. Também não use o púlpito para dar desculpa. Irmão, essa semana foi difícil, eu trabalhei muito. Então, essa ideia de não faça isso. Segundo lugar, o que você deve fazer? Primeiro, confie em Deus, mas também se prepare. Tenha uma vida de oração. E busque melhorar cada vez mais. Então, tem pessoas que, porque tiveram uma dificuldade numa pregação, eles desistem de pregar.
Não, não me dei bem, então eu vou parar de pregar. Não, você vai melhorar. Veja onde você errou, para que você não erre mais e continue pregando. Os sermões podem ser classificados em 6 modelos: doutrinários, históricos, ocasionais, apologéticos, éticos e narrativos, em caso vocês leem isso. E ele pode ser um sermão tópico, que a gente chama de temático, textual ou expositivo. Eu não terei tempo de apresentar vocês, porque realmente o tempo estourou, mas eu iria conversar com vocês hoje sobre isso aqui, a essência de um sermão. Mas vocês receberão em casa. Vocês vão ver, por exemplo, como escolher um tema ou título. Olha aqui. Vocês verão como escolher um texto, como produzir a introdução, como produzir o corpo do sermão, né, que a gente chama de miolo do sermão, como fazer as divisõezinhas, como fazer ilustrações, que é a parte bem complexa, e como terminar a mensagem, né, com a aplicação. Todos nós, para fazermos bons sermões, precisamos de ferramentas. E aqui eu dou dicas sobre que tipo de ferramenta você deve usar para produzir seu sermão. Tá? Concluo minha aula relembrando uma das passagens incríveis da Bíblia que serve de alerta para nós, pregadores. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 24. Quando Elias orou pelo filho da viúva de Sarepta e Deus trouxe o menino de volta à vida, ele estava morto. Deus ressuscitou o menino. Quando Elias entregou o filho vivo à mãe, ela disse assim: Agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A pergunta que eu faço a todos nós é como nós estamos sendo conhecidos em nossos dias? Seria como um homem de Deus em cuja boca a palavra de Deus é verdade? Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. E a minha oração é que você seja a boca de Deus. Deixa eu apresentar os livrinhos que eu queria muito que você adquirisse. Os livros do querido pastor Gilton de Moraes. Eu estou com eles aqui na minha mão. A gente vai terminar agora. E eu queria apresentar para vocês porque são livros que me abençoaram muito e creio que também vai abençoar vocês. Da pesquisa ao púlpito, esse livro em preto. Do púlpito ao ouvinte e do ouvinte à prática. Para mim, essa tríade aqui é suficiente para ajudar você a pregar, tá? Tem eles bem baratinho naquela livraria Família Cristã. Eu vou me despedir de você que está assistindo essa aula gravada. Deus te abençoe, tá bom? E quem sabe, quando nós abrirmos a próxima turma de Sermão Bíblico, você não possa participar conosco, tá bom? Deus abençoe. Quem está ao vivo, fica aí. Fica aí, crente que está ao vivo. Eu vou responder algumas perguntas ainda, tá bom? Deus abençoe você.